Mesa da Palavra, reflexões para o domingo da misericórdia, o domingo da oitava da Páscoa. Meu Senhor e meu Deus, a visão para além dos sentidos do corpo. 27 de abril de 2025. Qual a única coisa que está no céu e foi feita por mãos humanas? O carro do bispo havia sido parado pelos guerrilheiros, numa estradinha da sua diocese no interior da Colômbia. Enquanto revistavam os viajantes e o automóvel, um daqueles jovens lhe fez de supetão a pergunta, e ele nem fazia ideia da resposta. Quando enfim liberaram a viagem, o tal soldado se aproximou de novo e disse ao Monsenhor: Seu bispo, a única coisa feita por mãos humanas e que se encontra no céu são as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. O bispo sorriu e o abençoou. Essa história, que me foi contada pelo padre Herman Rodrigues, diz-nos bem dessa passagem do Evangelho referente ao segundo domingo da Páscoa. Trata-se de um dos textos mais conhecidos e a pergunta do guerrilheiro vem confirmar tal fato. Tomé, com a sua necessidade de ver para crer, tornou-o muito popular. Creio que tal popularidade, que faz com que conheçamos de cor a expressão, possa acabar gerando certo efeito negativo sobre a compreensão do mesmo. Faz com que, sabedores desde criança da história, nos acomodemos em suas planícies. Atenção, eis que se trata aqui do evangelista João. Sem dúvidas que estamos diante de material substancioso e convidativo a uma bela escalada até o alto da montanha. O primeiro ponto a observar é que João situa esta presença de Jesus em meio aos amigos, naquele mesmo dia da ressurreição. Entre aspas, ele vai dizer, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, fecha aspas. A vida, quando se faz plena, não pode jamais se manter oculta. Clama, exige, grita para ser notada. Assim, o Senhor desde logo se manifesta aos seus. E isso se deu não somente naqueles tempos. Ele jamais deixa de se mostrar. Está sempre no meio de nós. Numa primeira leitura, podemos ficar com a impressão de que os discípulos viam Jesus com os seus olhos, ou seja, o ressuscitado lhes era visível pelos sentidos do corpo. Cá com os meus botões me pergunto, será que era assim mesmo? Acho que não. Mais que um texto descritivo, estamos diante de uma reflexão teológica maravilhosa sobre o sentido da fé. Por isto, acredito que João quer nos conduzir para além dos sentidos. Sentidos esses nossos tão limitados, não é? Do nosso corpo. Até porque os apóstolos vissem mesmo Jesus, Cristo, ressuscitado com o olhar, para que necessitariam crer? Estão vendo com os sentidos. Alguém vendo o seu amigo bem sentado diante de si, teria necessidade de acreditar na sua presença? Claro que não. Assistindo a pessoa, já se faz patente a sua presença. Não será necessária nenhuma fé. Daí que gosto de imaginar a presença de Jesus lá no domingo da Páscoa, igual à que se dá conosco hoje. Não vemos, entre aspas, o Senhor com os olhos da carne, mas possuímos a certeza da sua presença entre nós, por conta
dos olhos da fé. Esses conseguem ver mais além do horizonte. Fosse diferente, nossa fé seria vã, diz-nos São Paulo. Seríamos 2000 anos depois um bando de tolos, eis que estaríamos indo atrás de um féretro, seguindo um morto, seguindo uma ilusão. Mas sabemos que é bem diferente. Ele vive e está no meio de nós. Por isto, é também simbólico, e acredito que o evangelista redigiu desse jeito, para nos ajudar à compreensão que Jesus entra, né? Ele vai dizer Jesus entra, mesmo que esteja afirmado estarem fechadas as portas da casa. Na verdade, ele não precisa entrar, Jesus já está. A porta que necessita ser aberta é a do nosso coração. E esta só nós temos a chave. Visto desta forma, podemos imaginar também que Tomé não estava ausente fisicamente quando o grupo sentiu, por conta da fé e pela primeira vez, a presença do Senhor entre eles. Bem poderia ter sido que o nosso amigo desconfiado estivesse por lá, só que, ao contrário dos demais, simplesmente não tinha crido. Naquele momento do primeiro sinal da presença do ressuscitado, Tomé se colocava ausente da presença do Senhor. Quantas vezes nós temos na comunidade pessoas que, mesmo se fazendo presentes, duvidam e até desacreditam? E essas pessoas podem mesmo ser a gente. Celebramos a Páscoa, a morte está vencida, nosso Deus está vivo para sempre. Falar isto para quem acredita, como vocês que me assistem, é simples e fácil. Mais complicado será explicar a ressurreição para quem não tem fé. Por isso, a leitura descritiva e simples da cena não ajudará em nada nesse intento. A ressurreição é fato que transcende a história. É tal qual radiante foguete rompendo as contingências históricas e as relações de tempo e espaço às quais estamos acostumados. Por isto, não dá para se permanecer apenas na descrição dos acontecidos através dos nossos sentidos. Trata-se de evento de fé. Não é sem razão que, ao contrário da paixão e morte, amplamente retratadas nos 4 evangelhos, nenhum dos evangelistas ousou descrever o que aconteceu naquele dia. A mais grandiosa manhã de todos os tempos e que foi geradora dessa profissão de fé tão linda e significativa. Meu Senhor e meu Deus. Algumas pistas para ajudar na reflexão. Quais sinais da ressurreição a fé me mostra hoje? Que semelhanças eu tenho com Tomé? Como eu lido com as minhas crises de fé? Que razões de fé eu dou para crer na ressurreição? Ele vive, Ele está no meio de nós. Aleluia. Um bom domingo e uma boa semana a todos vocês.